Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Já vou avisando que essa aula é teórica, então já pega o seu caderninho de anotações e vambora. Nessa aula vamos abordar os conceitos fundamentais do ciberespaço, que é a tríade CID. Aqui a gente tem uma pirâmide representando cada um dos princípios que a gente vai ter como fundamento da nossa base, começando pela confidencialidade, né? A confidencialidade é o princípio que visa preservar a privacidade digital e a sensibilidade das informações. Para alcançar esse objetivo, são implementadas práticas de controle de acesso, garantindo que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar determinadas informações. Ou seja, algo confidencial é algo protegido, algo que não está exposto, ou seja, algo que possui requisitos de acesso. Como exemplo de ataque que fere o princípio da confidencialidade, temos o brute force, que traduzido em português significa força bruta. Ele é um ataque de quebra de senha. O cracker utiliza um word list, que é um dicionário de palavras, para quebrar a senha. O código malicioso fica tentando várias vezes palavras desse dicionário até conseguir acesso à força, por isso se chama brute force. Um exemplo de práticas de controle de acesso é a criptografia, que desempenha um papel crucial na proteção de dados confidenciais durante o armazenamento e a transmissão, transformando as informações em um formato ilegível para evitar acessos não autorizados. Em seguida, o próximo princípio que nós vamos abordar é o princípio da integridade. O princípio da integridade foca na manutenção da precisão e consistência das informações. Como exemplo, do significado do princípio da integridade, o que é algo íntegro, não é mesmo? Algo íntegro é algo inalterado. Por exemplo, essa equação aqui. 1 mais 1, todos nós sabemos que é igual a 2, certo? E essa equação aqui, 1 mais 1 é igual a 3, a gente sabe, por padrão, que 1 mais 1 é igual a 2. Portanto, essa equação ela foi alterada. A gente sabe que está errado. Ou seja, algo íntegro, algo, por exemplo, um dado íntegro é um dado que não foi corrompido, atribui-se à mudança da natureza, algo inalterado. Um exemplo, de ataque ao princípio da integridade, nós temos o SQL Injection, ou injeção SQL. SQL, para quem não sabe, nada mais é do que um banco de dados, tá? Se chama injeção SQL porque o código malicioso é inserido no banco de dados, alterando assim a integridade desses dados. Correto? Visando garantir a integridade dos dados, são utilizadas técnicas de segurança como checksums e hashes functions. Essas medidas geram valores únicos para conjuntos de dados, permitindo que qualquer alteração, acidental ou maliciosa, seja detectada. Vamos ver isso mais a fundo em uma aula somente sobre criptografia, tá bom? Além disso, práticas de controle de versão também são comumente aplicadas para rastrear e gerenciar mudanças em documentos e sistemas, evitando assim multiplicação indevida nas informações. Em seguida, o nosso próximo princípio é o princípio da disponibilidade. Tá ok? O que se refere, à disponibilidade? Algo disponível para uso, algo que está sempre ao alcance, de fácil acesso. O princípio da disponibilidade refere-se à capacidade de manter recursos e informações acessíveis quando necessário. Como exemplo de ataque ao princípio da disponibilidade, temos o ataque DOS e DDoS, Denial of Service ou Distributed Denial of Service, que é um ataque de negação de serviço. Basicamente, são requisições em massa a um site ou servidor de forma tão intensa que sobrecarrega o sistema, fazendo-o ficar indisponível. Estratégia de redundância como a aplicação de servidores e o uso de sistemas de backup são adotados para mitigar falhas e garantir que, mesmo diante de eventos inesperados, os serviços permaneçam disponíveis. Diante disso, planos de recuperação de desastres podem ser elaborados para lidar com as situações críticas,
permitindo a restauração rápida dos sistemas e dados após incidentes que possam afetar a disponibilidade. Por que aplicar a tríade CID na cibersegurança? Bom, como você percebeu ao longo dessa aula, aplicar a tríade CID na cibersegurança é fundamental, porque, dessa forma, é possível assegurar uma estrutura sólida para proteger as informações e sistemas contra ameaças digitais. Bom, vou te dar alguns motivos pelos quais essa abordagem é fundamental para as empresas. Abrangência da proteção. A tríade CID aborda 3 aspectos essenciais da segurança da informação, garantindo que a proteção seja mais abrangente. Isso porque ela não se concentra apenas em impedir acessos não autorizados, mas também em manter a integridade dos dados e garantir a disponibilidade contínua do sistema. Atendimento a requisitos de conformidade. Bom, muitas regulamentações e padrões de segurança, como por exemplo a LGPD, incorporam princípios da tríade em suas bases. Então, adotar essa abordagem auxilia as organizações a entenderem os requisitos de conformidade de forma simplificada. Proteção contra ameaças. Ao equilibrar confidencialidade, integridade e disponibilidade, a tríade CIA ajuda na proteção contra uma variedade de ameaças, incluindo ataques cibernéticos, vazamento de dados, manipulação de informações e interrupções de serviço. Gerenciamento de riscos. Ao atender e aplicar os princípios da tríade, as organizações podem realizar uma gestão mais eficaz de riscos, identificar e mitigar riscos relacionados à confidencialidade, integridade e disponibilidade é crucial para manter a segurança em um ambiente digital dinâmico. Uma violação em qualquer um dos princípios pode ter consequências sérias para a reputação de uma organização. A aplicação consistente da tríade demonstra um compromisso sério com a segurança e pode fortalecer a confiança dos clientes e parceiros. É fato que o cenário de ameaças cibernéticas está em constante evolução. Nesse contexto, a tríade CIA oferece uma estrutura flexível que pode se adaptar para lidar com novas ameaças à medida que surgem. Tudo isso se traduz em como a tríade deixa as empresas mais seguras, basicamente, resumindo, né? Gostou de saber como a tríade CID ajuda a deixar as empresas mais seguras contra ameaças cibernéticas? Bom, é isso na aula de hoje. Espero que tenha sido de fácil entendimento e um conhecimento útil e nos vemos na próxima.